A minha ideia já há alguns anos é fazer esse tipo de vídeo semanalmente ou pelo menos 2 vezes por mês. Minha ideia é que você fique sabendo todos os lançamentos das editoras cristãs aqui pelo Livros e Teologia. Vamos ver se esse ano eu dou conta de atualizar vocês de todos esses lançamentos. Começamos hoje com os livros da editora Vida Nova. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos falar sobre lançamentos e aquilo que a editora Vida Nova pretende publicar no ano de 2020. Muita gente me pergunta por que eu faço esse tipo de vídeo da editora Vida Nova e não faço de outras editoras. Então vai aqui a minha explicação. A editora Vida Nova lança lá no site do Porém os spoilers daquilo que ela vai publicar. Não tudo, mas uma boa parte daquilo que ela vai publicar no ano de 2020. As outras editoras não fazem esse trabalho tão bem feito. E é incrível, porque mesmo eu me dispondo a fazer aqui propaganda gratuita para elas, é muito difícil de conseguir essas informações. Muita editora, e eu não sei porquê, gosta de deixar em segredo, em 7 chaves, sendo que, ao meu ver, a publicação, ou pelo menos a propaganda do livro, vai fazer com que ele venda mais. Mas algumas editoras não gostam de passar isso. Já tentei, enviei e-mail, enviei WhatsApp de algumas editoras que eu tenho contato, mas é sempre muito difícil eles informarem para nós quais são os livros que eles vão querer publicar no ano. Então, por isso que eu começo sempre com a Vida Nova e à medida que eu vou sabendo de um ou outro livro, eu vou fazendo outros vídeos desse aqui no canal. Mas como eu disse lá na introdução, a ideia é de fazer pelo menos um vídeo desse a cada 15 dias para que você, aqui pelo canal, fique sabendo todos os lançamentos, ou pelo menos os lançamentos que estão disponíveis aí no mercado. Bem, antes de começar a falar dos livros da editora Vida Nova, eu vou estar olhando aqui para baixo, porque aqui está a minha cola dos livros que vão ser lançados, né? Quero dizer para vocês que esse é um vídeo que gasta-se muito tempo para produzir, porque eu tenho que pegar livro por livro, procurar na internet, procurar informações dele na internet, informações do autor ou qualquer coisa do tipo. E vocês já sabem que o inglês não é o meu forte, né? E aí eu tenho que traduzir no Google Translator, não fica bem traduzido, aí eu tenho que pedir ajuda de alguma outra pessoa para também me ajudar a traduzir esse tipo de coisa. Pois bem, mas vamos lá. Antes, como eu disse, eu quero só falar da nossa lojinha www.livroseteologia.com.br, porque se eu não falar agora eu sempre esqueço lá no final. Vamos embora? Vamos para os livros da editora Vida Nova que estão previstos para lançamento em 2020. É bom lembrar que todos os títulos que estão aqui estão na minha tradução livre, ou mais precisamente na tradução do Google Translator. Vamos começar então com 10 livros que a editora Vida Nova pretende lançar em 2020. É óbvio que não são só esses que ela vão lançar. Eu vou fazer um outro vídeo falando dos outros livros que ela também pretende lançar. Mas eu vou começar com esses 10 primeiros aqui e já tem muita coisa boa. Primeiro livro, Evangelização na Igreja Primitiva, do autor Michael Green. Essa é a 2ª edição. Nesse livro, ao que me parece, o autor vai trazer uma exposição de como a igreja primitiva evangelizava. E aí, olhando para o modo operante da igreja primitiva e de como ela evangelizava, ele vai trazer lições para a evangelização hoje. Inclusive, não só trazendo o modelo de evangelização da igreja primitiva, mas também criticando algumas coisas que a igreja primitiva utilizava no seu evangelismo e que, segundo o autor, não é o melhor para a igreja de hoje. Além disso, o autor avalia os pontos fortes e fracos das abordagens evangelísticas dos primeiros cristãos e trata dos obstáculos ao evangelismo nesse contexto, usando as missões aos gentios e aos judeus como exemplos de desafios diferentes à proclamação do evangelho. Como eu disse, é uma radiografia de como a igreja primitiva evangelizava e como nós podemos aprender com ela na evangelização de hoje, ou o que nós não devemos fazer que a igreja primitiva também fazia. Bem, o segundo livro que a editora Vida Nova vai publicar, eu estou falando no segundo livro, mas não vai ser assim nessa sequência, né? O segundo livro que eu estou só contando para você. São 15 coisas que o seminário não poderia me ensinar, do Colin Hanson e do Jeffrey Robinson. Olha só que legal esse livro. Esse livro, a proposta é o seguinte:
Quando o seminarista sai ali do seminário, se forma e vai ser pastor, ele começa a se frustrar e a desanimar, porque ele percebe que a realidade do pastoreio é muito diferente daquilo que ele aprendeu no seminário. Na verdade, isso acontece com quase todas as profissões. Eu lembro quando eu saí da faculdade de Direito e vi um pouquinho da prática do direito como advogado, misericórdia! É totalmente diferente, não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi na faculdade. Você aprende ali as leis, mas na hora da prática é muito diferente. Tem um cachorro maldito aqui agora latindo, mas vamos embora. Não vou poder gravar de novo, porque afinal de contas esse vídeo já está há muito tempo sendo esperado. Bem, aqui nós temos nesse livro, nós temos 15 pastores veteranos e líderes de ministérios que vão oferecer conselhos e incentivos relacionados ao dia a dia do pastor. Por exemplo, como você deve proceder quando você está deixando uma igreja para ir para uma outra igreja, ok? Então ele vai dar conselhos para um pastor que recebeu o convite de outra igreja e ele então está deixando essa igreja para ir ser pastor de outra igreja. Como lidar com os conflitos dentro da congregação? Pois bem, esses 15 pastores vão te dar conselhos valiosíssimos a respeito disso. Esse é um livro produzido pela Gospel Coalition, sei lá como é que fala o nome, mas se não me engano, essa é a organização ali do Carson, do Timothy Keller, do John Piper. Eu acho que sim, eu acho que é a Gospel Coalition, inclusive que agora tem no Brasil aqui com alguns pastores, né? Então, esse é o segundo livro que eu estou trazendo para você, que a Vida Nova vai lançar nesse ano de 2020. O terceiro livro da editora Vida Nova que eu vou trazer para vocês aqui é 12 desafios enfrentados pela igreja, do Mark Dever, do Ministério 9 Marcas. Bem, você conhece o Mark Dever, ele é o líder do Ministério 9 Marcas de uma igreja saudável. E nesse livro aqui, ele vai trazer realmente alguns conselhos e algumas instruções para pastores e líderes que estão enfrentando alguma coisa na sua igreja realmente desafiador, como por exemplo uma divisão na igreja, desobediência, o legalismo. São 12 assuntos que são realmente desafiadores para um líder de uma igreja. O livro é principalmente baseado na carta de Paulo aos Coríntios, porque se teve uma igreja desafiadora, com certeza foi a igreja de Corinto. Bem, é Mark Dever, você já deve saber, já deve confiar. Então, vem aí mais um livro do Mark Dever, mais um livro do Ministério 9 Marcas em 2020. Ao mesmo tempo, vai vir um segundo livro também desse mesmo ministério, também do Mark Dever. Dessa vez, O que Deus realmente quer de nós. Esse livro, na verdade, é uma compilação de sermões feitos pelo Mark Dever lá na Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington. Trata-se de um passeio pela Bíblia, buscando orientar o leitor a olhar as Escrituras de uma forma mais ampla. O que está me parecendo uma teologia bíblica do Mark Dever, ou pelo menos uma introdução à teologia bíblica do Mark Dever. O argumento é que ganharemos maior entendimento quando analisamos os principais temas da Bíblia com uma visão mais ampla de cada assunto. Tá vendo? Está bem parecido com, pelo menos, introdução à teologia bíblica. Mais um livro do Mark Dever, mais um livro do Ministério 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Muito bem, mais um livro que a Vida Nova vai trazer em 2020 é da série Explore as Escrituras, 90 dias em Ruth, Jeremias e 1 Coríntios. Também do Mark Dever, mas esse em conjunto com o Mike McKinley. Esse é um livro, mais um livro dessa série. Eu tenho os 2 primeiros livros publicados no ano passado. Eles estão aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês. Olha só, tá fazendo barulho essa cadeira. Essa série aqui. Aqui nós temos 90 dias em Gálatas, Juízes e Efésios. E aqui nós temos 90 dias em João, de 14 a 17, Romanos e Tiago. Esse aqui é o Timothy Keller e o Sam Allberry. E esse aqui é do Timothy Keller com o Richard Cohen. Agora vem mais um livro em 2020, dessa vez do Mark Dever e do Mike McKinley. São devocionais rápidos, mas porém profundos. Então, se você quer conhecer esses livros, se você não quer meditar ou não tem tempo de meditar em comentários mais profundos, essa é uma ótima ferramenta para você conhecer esses livros com esses pastores que são sensacionais. Então, fica aqui a minha dica para você adquirir. Eu já fiz um desses livros aqui, eu acho que foi esse daqui.
o de João. Foi esse mesmo. É muito bom, apesar de ser mensagens rápidas e de serem devocionais bem curtos. É Timothy Keller esse daqui, e com certeza é bem profundo. E eu acredito que o Mark Dever e o Mark McKinley conseguem continuar essa série de forma fantástica. Então, fica aqui minha indicação, porque essa série eu conheço. Muito bem, antes de falar mais 5 livros que a editora Vida Nova vai trazer para nós, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, porque eu estou sempre trazendo um vídeo como esse aqui. Se você gosta de literatura, tanto secular como cristã, esse é um canal feito para você. Inscreva-se lá embaixo, acione o sininho e não perca nenhum dos nossos vídeos. Muito bem, também nos siga lá no Instagram. Lá no Instagram eu posto sempre, todo dia, alguma coisinha, promoção, aquilo que eu fico sabendo, eu posto lá no Instagram. Então, lá no Instagram também é @livros e teologia. Vamos lá para mais 5 livros que a editora Vida Nova vai trazer para nós em 2020. Mais um livro que a editora Vida Nova vai trazer para nós em 2020 é Confortos de Romanos, Celebrando o Evangelho um dia de cada vez, do Elise M. Fitzpatrick. Bem, qual que é a ideia desse livro? Muitas vezes, como eu disse anteriormente, você não tem tempo de se aprofundar num comentário bíblico, principalmente num comentário bíblico de Romanos, que é uma carta de difícil entendimento, onde você é exigido na sua mais alta intelectualidade para entender. Sim, o livro de Romanos, durante muitos anos, foi considerado um dos principais livros da Bíblia, mas ao mesmo tempo um dos mais difíceis de ser entendido na sua complexidade. Então, muitas vezes você não tem esse tempo e aí você quer entender pelo menos o panorama geral do livro de Romanos. Esse é um livro dedicado a você. São 31 devocionais onde o autor tenta explicar os principais e mais importantes temas do livro de Romanos. O foco do livro está na praticidade do Evangelho no dia a dia, mas principalmente no conforto que o livro de Romanos pode proporcionar para nós cristãos. É um livro muito interessante, esse realmente me chamou a atenção. Próximo livro é a versão masculina de um livro lançado em 2013 que se chamava Mentira que as Mulheres Acreditam e a Verdade que os Liberta. Agora, o esposo, eu acho que é o esposo, porque tem o mesmo sobrenome, mas pode ser irmão também, né? Lança esse mesmo título, só que agora para os homens. Mentira que os Homens Acreditam e a Verdade que os Liberta, de Robert alguma coisa que eu não vou falar o sobrenome dele aqui. Esse eu quero ler a sinopse, porque eu consegui a sinopse dele inteira e eu achei interessantíssimo. Presta atenção nisso aqui, ó. Em 2013, a Vida Nova lançou Mentira que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, que parece ter sido, como eu disse, da esposa desse autor. E olha só, a sinopse para os homens começa assim: Você está sendo caçado. Como um pescador experiente, nosso inimigo abre sua caixa de equipamentos e seleciona a isca com maior probabilidade de atrair sua presa pretendida. Geralmente, aquela que você e eu somos menos propensos a considerar prejudiciais. Cada mentira em que mordemos nos faz sentir dor, perder ou prejudicar relacionamentos e perder a vida abundante que Deus quer que tenhamos. Este livro expõe as mentiras que os homens geralmente acreditam e mostra como combater essas mentiras com a verdade. Agora, olha só as mentiras. Mentiras como: prazer e entretenimento podem realmente me satisfazer. E como isso tem sido atual, né? Prazer, questão principalmente sexual, a um clique de distância, e também o entretenimento, Netflix, Amazon Prime, cinema e tudo isso mais. E nós olhamos para isso como se isso pudesse nos dar prazer. Se eu quero dizer bem, isso é bom o suficiente. Como é que é? Se eu quero dizer bem, isso é bom o suficiente. Eu não estou entendendo isso aqui não, mas tudo bem. Deve ser problema de tradução. Como eu tive que traduzir do Google Translate, aí, tá vendo? É esse tipo de coisa que acontece quando não se sabe inglês. Se eu disciplinar meus filhos, eles se rebelarão contra mim. É mais uma mentira que está sendo contada hoje. Sou medido pela forma como me comparo com outros homens. Muito bem. Descubra como as mentiras estão impedindo a liberdade, a alegria e a intimidade com Deus e os outros. Descubra o poder da verdade, porque uma vez que você abraça completamente a verdade, nada mais é o mesmo. Olha, um livro realmente muito interessante para os dias de hoje, onde nós temos, dentro do evangelicalismo brasileiro, duas vertentes muito
muito difusas, né, sobre masculinidade. De um lado, um bando de pamonha, um bando de homem que não faz coisa alguma, que a igreja dos homens, desses homens, são levadas principalmente pelas mulheres, né, nas costas, em oração e esse tipo de coisa. De um outro lado, inclusive para combater esse tipo de homem pamonha, uma disformidade de homem que tem que ser o cavalo, né? Esses dias atrás eu vi um pastor dizendo que homem tem que ter barba. Olha o absurdo que nós estamos chegando. Então, é um livro que tomara que venha para realmente trazer a verdade e libertar os homens desse tipo de coisa. Muito bem, próximo livro já é o 8º, hein? Não perca a conta. O 8º livro que eu estou falando para você aqui, que a editora Vida Nova vai trazer para nós em 2020. A Corrida, Perseguindo a Santidade na Vida Cotidiana. Jerry Bridges, esse é o autor do livro. É o mesmo autor de Santidade, Em Busca da Santidade. E na verdade esse livro aqui é uma ferramenta para você utilizar junto com esse outro livro, Em Busca da Santidade. Assim como a editora Fiel fez lá com A Treliça e a Videira, primeiro lançou o livro, depois lançou um outro livro que é uma espécie de manual de discipulado para você aplicar esse livro, A Treliça e a Videira, na sua igreja. Aqui me parece a mesma coisa. Você precisa ler o Em Busca da Santidade para depois você pegar esse livro, que é Perseguindo a Santidade na Vida Cotidiana, e aplicar no discipulado da sua igreja. Então é uma ferramenta para você aplicar aquilo que você aprendeu em Busca da Santidade, lá também do mesmo autor, do Jerry Bridges. O 9º livro é Conectado, conectando sua fé com o que você assiste, lê e toca. De todos os livros que eu falei aqui, esse foi o que mais me chamou a atenção por muita coisa, mas a primeira delas é que esse livro é prefaciado pelo Timothy Keller, e você sabe, eu não gosto muito de Timothy Keller, mas tenho alguma consideração por ele. E olha só, entre parênteses nesse livro está escrito Viva Diferente. O autor é Daniel Strange. Bem, esse livro, olha só, ele vai fazer com que você pense a respeito de tudo que você vê, ouve e assiste, e como você pode conectar isso com o plano maior das Escrituras. Vou ler aqui para você aquilo que eu consegui pescar desse livro. Todos nós estamos consumindo cultura o tempo todo, ainda mais nesse mundo altamente conectado. Então é importante que você não compre tudo o que ouve, assiste ou lê. Comprar no sentido de você acreditar em tudo aquilo que você ouve, assiste ou lê. O autor desse livro incentiva os cristãos a se envolverem com tudo que lê, assiste e ouve, mas de uma maneira que conecte tudo isso a uma realidade maior e melhor. Segundo o autor, é possível fazer tudo isso, ler, ouvir e assistir, de maneira que realmente nossa fé seja alimentada. Você pode sim começar uma conversa sobre futebol na noite passada e acabar falando de Jesus. Você quer saber como fazer isso? Você vai precisar ler esse livro. Para finalizar, o 10º livro que eu vou trazer aqui para vocês, que a editora Vida Nova vai lançar em 2020. Vai ter outro vídeo desse aqui, onde eu vou trazer mais livros que a editora Vida Nova vai lançar. Eu vou trazer um livro muito interessante do R.C. Sproul, do recém-falecido R.C. Sproul, infelizmente. Fazendo a diferença, impactando a cultura e a sociedade como cristão. Como impactar esse mundo caído e pós-moderno com a nossa fé? Sproul primeiro examina cada uma das filosofias que nos influenciam e afetam. Olha só, o Sproul vai analisar cada uma das filosofias que nos influenciam e que nos afetam hoje. Olha as filosofias que estão sendo pregadas por aí, está sim nos influenciando, inclusive influenciando a igreja. Secularismo, existencialismo, humanismo e pragmatismo. Então ele vai fazer uma análise dessas filosofias e depois vai apresentar uma perspectiva bíblica para todas as esferas da vida: economia, ciência, arte, literatura e política. Não precisa dizer muita coisa, afinal é R.C. Sproul. Pois bem, pessoal, esse é o 10º livro. Eu espero que você goste desse tipo de vídeo. Deixe o seu joinha se você gosta. Se esse vídeo tiver muitos views e principalmente muito like, nós vamos tentar nesse ano trazer para você, pelo menos uma vez a cada 15 dias, os principais lançamentos daquele mês. Nós vamos trazer aí, tentar pegar essas informações das benditas editoras. Fiquem com Deus, um abraço
E até o nosso próximo livro. E para você que está procurando a respeito de sorteio, lembre-se, eu estou de viagem. Nessas 2 semanas não vai ter sorteio. Se você está aqui só por causa do sorteio, volte só na terceira semana, que aí na terceira semana eu vou sortear o livro da semana, mais os 2 livros que não foram sorteados essas 2 semanas que se passou. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.